Bem-vindos ao início dos estudos da nossa matéria de Direito Civil. Observando o edital, a gente começa com parte geral do Direito Civil. Pelo perfil das bancas que aplicam prova do TRT, pelo perfil das provas, o que chama a atenção é que existe muita abordagem com base na letra do Código. Então, para se preparar para o nosso concurso, nós temos que ler o Código Civil, temos que ler também. E temos que entender o que está escrito lá, porque existe uma tendência também da prova se apresentar por meio de casos práticos e hipotéticos. A resposta vai continuar sendo o que está escrito no Código Civil, mas para que a gente consiga entender aquele caso prático, a gente vai precisar entender o direito civil na prática. Então, vamos resumir, a nossa preparação para o concurso do TRT vai envolver necessariamente a leitura de artigos do Código Civil. Então, durante nossos encontros, a gente vai fazer referência a vários artigos e eu peço que após os nossos encontros, nossas aulas, você leia os artigos referidos em aula e entender esses artigos, já que a prova tem a tendência de se apresentar por meio de questões práticas hipotéticas. Agora, a vantagem de compreender dessa forma que o TRT se apresenta, a prova do TRT se apresenta, a vantagem é que o direito civil, na prática, ele fica muito mais fácil de ser compreendido. Estudar do jeito que a prova do TRT tem nos exigido, é um jeito mais fácil de entender o direito civil, já que a gente vai abordar a lei e como que a gente aplica aquela lei nos casos práticos hipotéticos. Pois bem, gente, vamos lá, vamos começar esse nosso estudo do direito civil e vamos começar dentro de parte geral com o artigo 1º do Código Civil. Então, olha só, parte geral do direito civil, que é uma parte grande do direito civil, que é uma parte em que o concurso do TRT muitas vezes vai mais se concentrar. Então, a gente vai se aprofundar do jeito que a prova nos exige. Parte geral, a gente começa com artigo 1º do Código Civil. O artigo 1º do Código Civil diz assim: toda pessoa é sujeito de direitos e deveres no ordenamento jurídico. Quando o Código fala toda pessoa, quer designar tanto a pessoa natural, também chamada de pessoa física, quanto a pessoa jurídica. Então, uma pessoa física, uma pessoa natural, tem os direitos da personalidade, direito à vida, direito à honra, direito de propriedade. Nós temos o direito de ter propriedade. E nós também temos deveres. Nós temos os deveres, por exemplo, nas obrigações assumidas em contratos. Nós temos deveres. A pessoa jurídica também pode ser titular de direitos? Sim. A pessoa jurídica, como a gente vai ver, tem o direito à honra, a chamada honra objetiva, que é como a pessoa jurídica é vista pela sociedade. É um direito da personalidade que é estendido à pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser proprietária de bens. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica pode ser dona de um caminhão, que ela emprega lá na sua atividade. Então, a pessoa jurídica também é titular de direitos e de deveres. Uma pessoa jurídica também pode assumir obrigações em contratos, por exemplo, também. Então, esse artigo 1º, ele traz uma informação simples da gente assimilar, Toda pessoa, seja física ou jurídica, é titular de direitos e deveres. Agora, o que o artigo 1º também quer dizer de outro sentido é que os animais, eles não são sujeitos de direitos. Pelo menos, não ainda. Por que não ainda? Existe projeto de lei querendo colocar os animais como sujeitos de direitos, mas esse projeto ainda não passou. Por enquanto, há animais dentro do ordenamento jurídico, principalmente dentro do direito civil, que nós estamos estudando. Os animais são bens móveis, dentro da categoria de semoventes. Então, olha só, ainda dentro de parte geral, mais para o finalzinho de parte geral do direito civil, existe a classificação dos bens. Classificação dos bens também é uma abordagem dentro das provas de TRT. Lá na classificação dos bens, existem os bens móveis e existem dentro dos bens móveis os chamados bens semoventes, que são aqueles bens que se movem por força própria. Então, por isso que os animais são classificados dentro de móveis, bens móveis, como bens semoventes. Agora, atenção, não é porque o direito civil coloca os animais como bens móveis que o direito civil permite atos de crueldade com os animais, maus tratos aos animais,
Claro que não. Então, muita atenção. Muitas vezes existem críticas, por que que os animais são colocados como bens móveis? Mas calma, calma, calma. Dentro do nosso ordenamento jurídico, inclusive, principalmente, lá na Constituição, artigo 225 da Constituição. A Constituição veda maus tratos aos animais. Veda atos de crueldade aos animais. Então, gente, quando o direito civil coloca eles como bens móveis, e é óbvio que não é para permitir maus tratos, para permitir atos de crueldade, de jeito nenhum. O que, na verdade, acontece é que o direito civil, a enquadrar como bens móveis, vai permitir que nós possamos ter propriedade sobre os animais. Ah, então eu tenho um cachorrinho, eu tenho uma cadelinha, eu tenho a propriedade sobre esses animais. Como eu tenho a propriedade, eles são bens móveis, eu também posso vender esses bens. Então, por exemplo, uma situação muito comum, né? Olha o direito civil na prática. Uma pessoa tem uma cachorrinha, ela tem filhotes. Vocês já ouviram falar, ou até já fizeram isso? A dona do cachorrinho, da cadelinha, vende os filhotes. Ela pode vender por quê? Porque ela tem o direito de propriedade da cadelinha. Ela tem como a cadelinha um bem móvel, os filhotes da cadelinha são, para o direito civil, frutos daquele bem móvel. E aí a dona da cadelinha também tem a propriedade sobre os frutos. E como qualquer bem móvel, pode ser vendido. E ainda destaca-se ainda dentro do direito civil de forma técnica. Dentro do direito civil, apenas a entrega, a chamada tradição de bens móveis, é que transfere a propriedade. Então, olha só, dando uma pincelada lá em direito das coisas, que também é objeto do nosso edital. Não todo o direito das coisas, mas os pontos sobre propriedade. O Código Civil, no artigo 1267, diz assim: os negócios, e aqui é bem importante, gente, os negócios não transferem propriedade de bem móvel. Não, não transferem. Apenas a tradição, que a gente fala que é a entrega, é que transfere a propriedade de bem móvel. Então, olha só, pensando nessa matéria, que é a letra do Código Civil, até vou só confirmar se é o 1267, para as suas anotações ficarem completas. Isso mesmo, 1267. Então, olha só, vamos para a prática? A prova pode nos apresentar o seguinte cenário. Joaquim vende a sua vaca para Pedro. Vamos imaginar que a prova ainda diz que Pedro paga o preço ao Joaquim, vendedor. Então, ele celebra um negócio de compra e venda da vaca. Então, Joaquim vende para o Pedro a sua vaca. Vamos imaginar que Pedro, ainda comprador, ainda paga o preço. Mas os dois combinam que Joaquim, vendedor da vaca, vai entregar a vaca só daqui a um mês. Eles celebraram o negócio jurídico hoje. Negócio, a compra e venda. Hoje houve transferência da propriedade? Não. Os negócios não transferem a propriedade. Por mais que o comprador já tenha quitado o preço, como o vendedor não efetuou a entrega desse bem imóvel, vaca, no meu exemplo, ele não transferiu a propriedade. Quando que ele irá transferir a propriedade? Só daqui a 30 dias, que eu comentei que eles tinham combinado, né? 30 dias, é que vai haver a troca da propriedade, quando ele fizer a entrega, a chamada tradição. Então, gente, isso aqui ó, é perfil da prova. Isso aqui é perfil da prova. Os animais são bens móveis, como qualquer bem imóvel, apenas a tradição transfere a propriedade. Os negócios não transferem a propriedade. E vamos agora deixar um pouquinho mais técnico o exemplo. Imaginem que antes dos 30 dias, então a vaca ainda está com o vendedor, Joaquim, no meu exemplo. Antes dos 30 dias, a vaca dá à luz a um bezerro. Como é que a gente falou agora há pouco? Os filhotes do animal bem móvel, os filhotes são frutos de um bem móvel. Então, fazendo um paralelo, assim como uma árvore gera frutos, os animais geram frutos.
E como a vaca deu à luz ao bezerro antes da entrega, os frutos, os filhotes, pertencem ao dono. E quem é o dono? O vendedor. O vendedor é o dono porque ele ainda não fez a tradição. Então, se o bezerro nasceu, na linguagem do Código Civil, são chamados frutos colhidos. De novo, assim como os frutos de uma árvore. Os frutos de uma árvore pertencem ao dono. Os frutos colhidos, os frutos maduros já para ser colhidos, pertencem ao dono. É a mesma ideia. Aí, no caso dos bens móveis, agora vamos lá. Se ela tivesse prenha, a vaca tivesse prenha, não chegou o momento ainda de dar à luz ao bezerro, mas chegou o prazo de 30 dias. O vendedor vai ter que transferir a vaca com grávida, prenha, né? A vaca com o bezerro. Isso é chamado de fruto pendente. Não está pronto para ser colhido. Fruto pendente. Então, ele não pode extrair o bezerro de lá, não está pronto para sair, né? Então, vai ser um fruto pendente. Ele transferiu aquele bem com um fruto pendente. Aí, quando o bezerro nascer, já vai estar lá na mão do comprador. Aí, já vai pertencer ao comprador o bezerro? Sim. Então, gente, atenção, prova que pode surgir com questões práticas, fazendo uma ligação, e esse exemplo aqui faz uma ligação com contratos em espécie, e compra e venda cai no nosso edital, e direito de propriedade, lá do direito das coisas, que também está no nosso edital. Então, olha só, negócios não transferem a propriedade, e só a tradição, a entrega, que transfere a propriedade desse bem imóvel a animais. Para reforçar, direito civil permitirá, ao enquadrar como bens móveis, direito civil permitirá autos de crueldade e maus tratos? Não, porque a própria Constituição já garante que não se pode fazer isso. Tudo isso, então, decorre do nosso artigo 1º. Pois bem, vamos avançar? Vamos para o artigo 2º. O artigo 2º, ele diz assim, o início da personalidade, ou seja, quando que o ordenamento jurídico passa a considerar um ser como pessoa. E aí o código vai dizer, o início da personalidade, da pessoa natural, né? Então até colocar aqui, ó, da pessoa natural, se dá com o nascimento com vida. Então, quando o bebezinho estiver na barriga, o chamado nascituro, ele ainda não vai ser enquadrado na terminologia do artigo 2º como uma pessoa, porque ele ainda não nasceu com vida. Só haverá o início da personalidade quando houver o nascimento com vida. Diz lá a nossa doutrina e jurisprudência, basta que o bebezinho tenha nascido, não precisa nem ter cortado o cordão umbilical da mãe, mas basta que ele tenha nascido com vida para que ele já seja pessoa. Constatada a presença de ar nos pulmões, nasceu com vida, existe a pessoa. E olha só, quando a gente estuda essa matéria lá na graduação, quando a gente vai para livros, manuais de direito civil, a gente percebe que existem várias teorias que vão tentar justificar e enquadrar a situação do nascituro. Poxa, o artigo 2º diz, o nascituro, como ele ainda está na barriga da mãe, ele não é pessoa. Não, porque ele precisa nascer com vida para ser pessoa. Então, como que vai estar, como que se enquadra, o que acontece com o nascituro? E aí, ainda que tenham teorias, a gente vai primeiro fixar no que está escrito na lei, no código. Ainda que tenha teorias, a gente vai se fixar no que está escrito no código. A lei fala, artigo 2º, o início da personalidade se dá quando o bebezinho nasce, nascimento com vida. Mas o próprio artigo 2º ainda descreve o seguinte, se resguardam os direitos do nascituro. Então, gente, para a própria letra da lei, o nascituro pode não ser pessoa, mas ele é certamente sujeito de direitos. Então, veja, por mais que existam teorias para explicar a situação do nascituro no ordenamento jurídico, a gente vai primeiro fixar o que está escrito na lei. O nascituro pode não ser pessoa, porque ele ainda não nasceu com vida, mas ele é sujeito de direitos. E, claro, existem várias teorias que vão explicar a situação jurídica do nascituro. Mas o que a gente precisa assimilar, de acordo com o próprio STJ? Que o nascituro, ele é sujeito de direitos.
E isso não há dúvida, porque está escrito no próprio código. Então, o nascituro, ele tem direito à assistência pré-natal. Está lá, então, inclusive prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O nascituro, o bebezinho na barriga, tem direito à assistência pré-natal, que é cuidar, né, ter todos os cuidados necessários para que exista uma boa gestação e ele nasça bem, né, nasça com vida e nasça com saúde. Assistência pré-natal. Nascituro tem proteção à imagem. Já viram clínicas de ecografia que tem a imagem do bebezinho na barriga? Nascituro tem proteção à imagem. Nascituro tem proteção, inclusive, segundo a doutrina, a ter direito a alimentos gravídicos. Atenção aqui. Alimentos gravídicos, existe lei própria que fala sobre os alimentos gravídicos. Quem pede alimentos gravídicos? Quem pede é a mãe grávida. A mãe grávida que está passando por dificuldades financeiras e o pai não quer ajudar dos custos da gestação. A mãe grávida pode pedir alimentos ao pai. São chamados alimentos gravídicos. Agora, a própria lei de alimentos gravídicos diz assim: quando o bebezinho nascer, o bebezinho na barriga, que é o chamado nascituro, quando ele nascer, converte os alimentos gravídicos, converte em alimentos ao bebê. Converte automaticamente. Então, pai, você durante a gestação, você vai pagar o que a lei chama de alimentos gravídicos. Depois que o bebezinho nascer, você vai continuar pagando alimentos. Mas agora, o credor desses alimentos é o próprio bebê. A mamãe representa o bebê? Sim, a mamãe representa o bebê. Mas o credor dos alimentos vai ser o bebê. Pois é. Isso faz com que a doutrina diga que os alimentos gravídicos são alimentos ao nascituro. Ainda evoluindo na prática, né, entendendo o nosso direito na prática. Um bebezinho na barriga da mãe, nascituro, é ofendido. Existem ofensas ao nascituro, ao bebê ainda na barriga da mãe. Tem direito a ser indenizado pelas ofensas recebidas, ainda no ventre da mãe? Sim. Então, o bebezinho ainda nascituro, ele tem direito à indenização por danos morais, por ofensas recebidas ainda no ventre da mãe. Nós tivemos vários casos, né, na mídia, de ofensas a bebezinho na barriga, certo? Comediante que ofende bebezinho na barriga de cantora, não é assim? A gente teve vários episódios assim, né? E o nascituro também tem direito a ser indenizado por danos morais? Sim, também tem direito. Então, o nascituro, ele é sujeito de direitos, já sedimentado no nosso ordenamento jurídico. E aí, talvez agora você se pergunte, como é que funciona a situação daquele bebezinho que já nasce morto? Ele é chamado de natimorto. Ele não chegou ao status de pessoa porque ele não nasceu com vida, ele não respirou, não foi constatada ar nos pulmões. Ele já nasceu morto. Natimorto, mesmo tendo nascido morto, esse bebê tem proteção no nosso ordenamento jurídico? Sim, tem proteção no nosso ordenamento jurídico. O natimorto também tem proteção e direitos, como direito à sepultura, direito à filiação, reconhecimento de quem são os seus pais. O nascituro, o nosso ordenamento jurídico, gente, o nosso direito civil, ele é um direito civil constitucionalizado. É um direito civil ligado à dignidade da pessoa humana. Então, mesmo dentro de todo esse cenário, mesmo que ele tenha nascido morto, existe direitos sim. Direito à filiação, direito à sepultura, proteção à sua imagem. O natimorto também tem direitos. Esse é o raciocínio até, inclusive, que a gente deve ter sempre na nossa cabeça. O nosso ordenamento jurídico admite direitos que vão proteger a pessoa, em todos os sentidos, inclusive quando ela sequer chegou a ser pessoa, né? No enquadramento do artigo 2º, quando já nasceu morto, mesmo assim vai ter proteção. Essa, então, é a situação do nascituro. Prosseguindo, quando a gente fala sobre pessoa, sujeito de direitos, surgem dois temas dentro do direito civil. Existe o termo capacidade de direito e capacidade de exercício, também chamada de
capacidade de fato. Dentro do direito civil, ajuda muito a gente compreender pelos nomes. Capacidade de direito. Capacidade para ter direitos. Tentando entender pelo nome, né? Capacidade para ter direitos, qualquer pessoa tem? Sim. Capacidade para ter direitos, um nascituro tem? Sim. Capacidade para ter direitos, um bebezinho tem? Sim. Então, a gente pode resumir assim, ó. Capacidade de direito, qualquer pessoa tem, um bebezinho tem, um nascituro, a gente vai reconhecer direitos a ele. Agora, capacidade de exercício, capacidade para exercer esses direitos de forma autônoma, não precisando de ninguém, de forma autônoma. Essa capacidade de fato, capacidade de exercer esses direitos, só com a maioridade civil. Bom, e nos termos do artigo 5º do Código Civil, quando que ocorre, em regra, a maioridade civil? Ela ocorre, em regra, quando a pessoa atinge 18 anos. Aí, por que a gente diz que é em regra? Porque, excepcionalmente, é possível antecipar essa maioridade civil. É o Instituto da Emancipação. Então, a emancipação, que também está prevista no artigo 5º, ela vai trabalhar a possibilidade de uma pessoa, antes dos 18 anos, ter a sua maioridade civil. Então, o que é a emancipação? A emancipação é antecipar a maioridade civil. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é assim. Teve uma prova de concurso do TRT que dizia assim, a emancipação é antecipar a maioridade, ponto. Olha só essa prova de concurso. A emancipação é antecipar a maioridade, ponto. Verdadeiro ou falso? Gente, falso. Cá para nós, eu achei a maior sacanagem da banca. Achei a maior sacanagem. Por quê? Porque a gente, naquela pressão da realização da prova, a gente olha essa assertiva e fala, verdadeiro. Mas calma. A emancipação, ela é antecipar a maioridade civil. Agora, por que eu achei que foi sacanagem da banca? Porque eu não acho que isso aqui vai realmente medir conhecimento. Poxa, é pegadinha, sabe? Não é medir conhecimento. Só que, aqui, como a gente também está se preparando para essa tendência de questões práticas, a gente vai ter que entender exatamente o que é emancipação. A emancipação é antecipar realmente, somente, na esfera civil. Dito de outro jeito, a emancipação não é antecipar a maioridade penal. Não, não é antecipar uma maioridade eleitoral, não é antecipar outras maioridades. Ela só vai antecipar a maioridade civil. Então, olha só. Em regra, as hipóteses de emancipação exigem a idade mínima de 16 anos. Então, todas as hipóteses de emancipação que a gente for estudar, qual que é a regra? Que a lei exige, no mínimo, que a pessoa tenha 16 anos. Tá bom. Uma pessoa civilmente emancipada com 16 anos, ela pode responder por crime? Crime não. Porque para responder por crime, precisa ter a maioridade penal. E a emancipação, ela só atua na esfera civil. Então uma pessoa emancipada civilmente, com 16 anos, ela não vai praticar crime não. Ela, no máximo, vai praticar ato infracional, que está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, olha só, dito de forma técnica, uma pessoa civilmente emancipada continuará tutelada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo chamado ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Não haverá a maioridade penal. Outro exemplo, uma pessoa civilmente emancipada com 16 anos pode dirigir? Dirigir não, porque se exige pela lei a idade mínima de 18 anos para dirigir. Não tem emancipação nessa esfera. Até porque muitas das condutas do trânsito podem ser enquadradas como crime. E crime tem que ter maioridade penal.
Então, gente, a emancipação ela só atua realmente na esfera civil. Aí a gente pode se perguntar, mas o que significa em termos práticos, então, essa emancipação civil? O que é isso? Antecipar a maioridade civil. Significa que para os atos da vida civil, ele estará plenamente capaz. E o que significa? Mais ainda concretamente, significa que uma pessoa civilmente emancipada pode celebrar negócios sem ser assistida, sem ser representada. Pode administrar o seu patrimônio sem ser assistida, sem ser representada. Então, ela tem, e via de regra vai ser a partir dos 16 anos, o pleno discernimento para negociar seu patrimônio, para celebrar contratos. Ela vai ter pleno discernimento, porque a lei vai considerar ela plenamente capaz. Haverá a sua maioridade civil. Existe, dentro do artigo 5º, 3 espécies de emancipação. A emancipação, então, pode se dar de 3 formas. A emancipação pode ser voluntária, que, como o nome aponta, depende da vontade. Ela pode ser uma emancipação judicial, que, como o nome aponta, vai precisar de uma sentença judicial. E ela ainda pode ocorrer nas hipóteses previstas em lei. A emancipação chamada emancipação legal. Ocorrida uma das hipóteses previstas em lei, haverá a emancipação. São essas 3 as espécies de emancipação. E embora seja uma classificação doutrinária, ela ajuda muito a gente a compreender cada uma das formas de emancipação do artigo 5º. O artigo 5º, ele é meio tumultuado, ele é meio atropelado, ele trabalha as hipóteses de emancipação todas juntas. E esse estudo aqui vai nos permitir compreender muito bem cada uma dessas hipóteses. Então, agora nós vamos avançar para as espécies de emancipação. No nosso próximo bloco, vamos lá.